Caraca, ainda não é ainda. Você já tá ao vivo? Tá, e aí eu solicito. Estamos informando seus seguidores que isso iniciou. Agora sim, ó. Espera, a Letícia entrou. Aí você clica aqui no numerinho aqui, ó. Letícia. Aqui, síntese. Aqui. Uhum. Cheguei! Aê! Dá bug, mas a Agora vai. gente consegue. O bom, eu só espero que a galera consiga seguir a gente, tudo certinho. Você não some aí não, hein, que você tá dando umas travadas, pelo Não, acho que amor de Deus. Fica aí com a gente. o seu deu uma travadinha, mas vai dar certo. Agora vai. Muito bem, e aí, como é que você tá nesse frio? Nossa, aqui tá bem gelado. Hoje passei o Tá dia com muito. frio. Tá bem. Não tá ventando, mas tá gelado, né? Eu moro aqui perto da mata também, né? Você também, né? Aí, né? É, eu também moro aqui na frente de um terreno que é só mato nessa vida. Tô esperando só a Chayne entrar, porque a Chayne falou que ela tinha muitas perguntas, que ela ia deixar uma lista de Ah, que perguntas. ótimo. Que ótimo. Ó, o Então, pessoal tá Chayne, entra aí, entrando. aquelas, né? Bom, vamos colocar aqui o tema da live, né? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que você que tem que pôr, Thales, dessa vez. E coloca nos comentários, clique em cima, aparece um alfinetinho para você conseguir fixar. Aí a Shine entrou, agora a live começa. Pessoal, brincadeiras à parte, enquanto o Thales coloca aí o tema, eu vou explicar mais ou menos o que a gente, né? O Thales daqui a pouquinho ele vai se apresentar, ele é psicólogo da área infantil e escolar, né? Eu sou esta psicóloga que vocês já estão cansados de ver a cara, que trabalha com adulto mesmo, né? Que vocês não aguentam mais. E eu trouxe o Thales para falar, porque assim, a gente tem uma demanda grande agora, né, com as crianças em casa. A gente tem muitas dúvidas e o Thales está fazendo um trabalho super legal de orientação de pais nesse momento também, né? E existem sempre muitas dúvidas acerca da psicologia com crianças, né? Então, a gente sempre acaba com perguntas do tipo, como que faz, como que funciona e tudo mais. Nesse momento agora está muito delicado, porque os pais eles estão tentando trabalhar em suas casas e, ao mesmo tempo, né, cuidar dessa demanda das crianças, da demanda escolar que essas crianças estão trazendo. Então, está sendo um desafio para a gente lidar com tudo isso, né? Então, eu queria que o Thales se apresentasse, vou passar a bola para ele, né? Para ele contar um pouquinho sobre o trabalho dele, quem ele é. Conta para a galera aí, Thales. Vamos lá, só tô reposicionando a câmera porque acho que eu tô aparecendo metade pro pessoal. Tô tendo uma. Minha produção aqui está me avisando. Muita tecnologia, né, gente? É. Muita tecnologia, minha primeira live nessa quarentena. A câmera escorregando. Não, Mas você tá tudo. aparecendo, né, gente? Tá ótimo. Então vamos lá. Eu sou formado pela Faculdade Anchieta desde 2016. Só que antes disso, eu desenvolvi um trabalho, né, por 2 anos na Prefeitura de Louveira, nas escolas. Na clínica da faculdade eu também atendia crianças, né? Foi uma demanda que apareceu logo de primeira. Então eu fui me especializando, fui me apropriando desse conteúdo escolar barra infantil, não dá para fugir muito, né? Quando eu fui para a clínica particular, que daí eu deixei o trabalho em Louveira, desenvolvi inúmeros projetos lá, tudo com outros profissionais, nós éramos em 9 psicólogos. Era muito legal porque o responsável lá de Louveira, por eu estar no 5º ano,
ele já me dava mesmo responsabilidade. Então, eu era responsável técnico por 9 escolas, quase, né? Então, aí fui me apropriando e me aproximando desse universo infantil. A psicologia clínica infantil, as pessoas falam muito isso, você brinca com criança, né? Eles têm muito essa ideia de que a psicologia infantil é brincadeiras. Não está errado. Não está errado, a gente brinca mesmo, mas é o que tem por detrás das brincadeiras que é o que a gente vai se apropriando, que a gente vai conduzindo o processo como um todo aí, né? Na psicologia toda. E é muito interessante, porque assim, não dá para dizer que a gente atende só a criança. O atendimento adulto, ele é um atendimento meio que exclusivo, né? Então, assim, você muitas vezes não conhece a família, o enredo daquele profissional, daquele paciente, daquele cliente que está ali diante de você adulto. No atendimento infantil já é diferente. É bem diferente, na verdade. Você precisa conhecer toda a estrutura familiar, você precisa entender toda a estrutura escolar, quais são as sociedades, né, quais são os pequenos grupos que essa criança faz parte, né? Então a gente vai se aproximando, se apropriando desse universo para conseguir fazer a melhor devolutiva, o maior próximo que a gente pode chegar de uma melhora num quadro. Muitas vezes de birra, muitas vezes uma demanda de revolta com algum universo, né? Tem aparecido muito agora a questão eu falo antes da pandemia, né? De adaptação escolar ou pais separados, como conciliar essa demanda. Então é bem legal porque a gente vai fazendo um trabalho mesmo de rede, né? Um trabalho mesmo voltado para todo esse universo da criança. Então, acho que basicamente é isso, assim, da trajetória. do contexto da coisa toda, né? Sim. E eu achei, gente, eu convidei o Thales para essa live, por quê? Vou dizer, assim, muito sincero, né? Quando a gente fechou a clínica por causa da pandemia, né? A gente está temporariamente fechadinho para todo mundo se cuidar. Então, a gente está atendendo as demandas online, né? E a maioria do nosso público é adolescente e adulto, porque a clínica, ela é pequena, e aí, mesmo a sala de criança, assim, ela não é uma sala tão expansiva. Então, as crianças menorzinhas a gente não consegue atender ali, né? Com aquela... com a devida, assim, estrutura, né? É a palavra, né? Então, eu lembro muito que eu pensei assim, nossa, o pessoal que faz psicologia com criança agora vai sofrer horrores, porque como é que vai fazer, né? Porque como eu não atendo muitas crianças, né? Meu repertório é limitado ali, né? E eu pensando assim, nossa, como é que eles vão fazer para criar, para brincar? E eu fiquei muito nisso. Eu falei assim, nossa, eu acho que realmente não tem como, né? Eu acho que eles têm que parar. O adolescente ainda dá pra gente fazer isso tranquilamente, né? Mas eu fiquei pensando e tal, e aí eu lembro que nesse mesmo momento que eu pensei sobre isso, eu conversei com o Thales, né? E ele falou assim, eu estou atendendo. Eu falei, meu Deus, como você faz isso, né? E aí eu acho muito interessante trazer isso, né? Quais são esses desafios mesmo, né? Dessa adaptação do atendimento infantil para esse modelo online, né, Thales? Como é que você tem vivenciado isso? Quando começou a pandemia, né, quando iniciou todo esse processo de isolamento, de fecha a clínica, até por uma segurança nossa, né, porque nós atendemos, o paciente ou o cliente, ele muitas vezes vai só ele para lá e iria para casa, mas a gente atende uma demanda muito maior, então a gente também precisa pensar na nossa responsabilidade como um instrumento de propagar esse vírus, né? Então a gente fechou, né, a clínica também aqui em Jundiaí. No primeiro mês, eu confesso, Lê, que assim, eu não me atentei muito a esse universo como poderia ser caótico, porque a gente esperava que ia ser um mês, 45 dias, né? A gente não esperava que a gente ia estar em 70 e poucos dias já nesse isolamento. Então, eu estava, naquela época, eu estava atendendo em média de 12 crianças, entre 6, 7, 8 anos, assim, algumas com 10. E eu falei, olha, cancela, vamos encerrar os atendimentos, dei as devolutivas que eram precisas, né? Conduzi e falei, estou à disposição para orientações de pais,
orientações de adulto, né, a orientação da família para a gente conseguir fazer esse aporte, né, esse suporte nesse momento que elas estão precisando. Com a demanda, com o isolamento indo cada vez mais a fundo, no núcleo de arte que a gente faz parte, né, Lê, a gente desenvolveu alguns trabalhos e eu fiquei responsável pela parte infantil. E aí eu fui fazer algumas associações que para mim é um pouco fácil, porque eu gosto dos dois universos, tanto do infantil quanto de filmes da Disney, e aí eu juntei as duas coisas, né? Então eu fui fazer alguns vídeos para associar o momento atual. Então eu fiz o primeiro vídeo lá falando da Branca de Neve, no isolamento que ela ficou na casa dos 7 anões, por exemplo. E com isso eu comecei a ter muita resposta dos meus pequenos, né? Ai, que bom te ver, ai, que saudade que eu tava, né? As mães, claro, que colocando no WhatsApp, e algumas outras crianças chegaram. E aí eu comecei a conversar com alguns outros psicólogos que fazem atendimento infantil, fui ler algumas coisas, o que estava se falando ali na Europa e tudo mais, desses atendimentos, nesse olhar escolar, clínico, o que vinha se falando sobre isso. E aí eu fiz uma amostragem, né? Eu falei assim, vou fazer um teste, fiz uma adaptação e sugeri para algumas mães se eu podia usar aquela criança que era minha paciente para fazer um teste. Eu falei, não é um valor de sessão, é para a gente matar a saudade também, mas eu queria ver se dava para adaptar. E eu acho que super valeu. E aí eu fiquei me perguntando se não era porque as crianças já tinham um vínculo comigo, né? Falei, então elas sabem como que eu funciono, então muitas vezes pode ser mais fácil. Qual é essa adaptação? No consultório, a gente fazia muitos jogos. Então eu sou da abordagem humanista, né, fenomenologia, então a gente segue muito o que a criança está disposta naquele momento. Não tem uma sessão muito preparada, muito estruturada. Assim, quando eu digo isso, é que não tem um segmento para a gente seguir ali de, olha, agora vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, eu abria o consultório e falava, olha, a gente tem jogos, a gente tem desenho, a gente tem massinha, o que você quer? E aí a gente ia desenvolvendo as atividades. Nessa adaptação, ficava um pouco mais complicado fazer esse formato, porque eu precisava atingir aquele conteúdo que era um sofrimento, e agora muito maior, porque as crianças vêm de um sofrimento de medo, de estresse, ansiedade, para o medo. Elas estão desenvolvendo esse medo que está sendo pouco falado quando a gente fala sobre crianças, sobre o medo que elas vêm sentindo, dessa incerteza, muitas vezes transmitida por nós adultos, sem culpa, não vamos nos culpar por isso, mas é aquela coisa de, às vezes a gente está comentando com quem está na nossa casa, nossa, você viu? Morreu tanto. E a criança está lá com a anteninha ligada e a gente nem percebe, né? Tem até um meme sobre isso, né? Um péssimo meme, inclusive, muito engraçado, né? Que tipo, quem deixou o Matheus assistir TV, você já viu? Exato. Né? Então, a menina contando, né, que ela ouviu uma criança gritando da janela, né? Nós vamos todos morrer! E logo em seguida ouviu o pai gritando, né? Quem deixou o Matheus assistir TV? Porque assim, dor pra gente, que é adulto, né? Nossa, uma criança não tem condição psicológica de conseguir, né? Dar uma segurada nisso, né? Sem dúvida. E aí eu mudei um pouco a estratégia para sessões mais estruturadas. Então, eu ouvia dos responsáveis, pai, mãe, os avós, muitas vezes, o que essa criança está passando aí? Como está sendo a semana dela? Então, eles faziam um breve resumo, uns momentos antes da sessão, ou um dia antes, e eu estou adaptando as sessões para isso. Então, olha, eu já aviso quem vai ser o adulto ali que vai ficar de meu apoio, né? Então, eu peço para que no quarto, na sala onde ele for usar, fique só a criança, e que esse adulto prepare o ambiente. Então, olha, eu preciso de folha sulfite, eu preciso de lápis de cor, eu preciso de massinha, o que você tem aí na sua casa? E aí primeiro começo com uma introdução muito... Que eu faço até no consultório, e aí, vamos falar o que você está sentindo, o que você está gostando, como que estão os seus dias, o seu dia, como está sendo a semana. E eles vêm reclamando muito, né? E aí disso eu já tiro o proveito, que olha, então vamos pegar essa sulfite, aí vamos faz um desenho para mim assim, assim, assado. Em contrapartida, eu estou aqui fazendo também alguma atividade, porque no consultório geralmente eu faço junto, eu não fico lá parado observando, eu não sou
sem críticas nenhuma, mas eu não sou esse tipo de psicólogo de observar a criança fazendo. Eu faço junto. Então, olha, vamos fazer um desenho da família? Você faz a sua, eu faço a minha. Né? E aí a gente vai comparando os desenhos. E eu estou fazendo da mesma forma. É óbvio que sessões que eu preciso de massinha, eu não tenho massinha na minha casa, eu tenho lá no consultório. Então, a gente vai brincando de outras formas, vai construindo de outro jeito. O que eles têm me pedido muito, que a gente gostava muito, acho que é uma particularidade das crianças que eu atendo, assim, eles gostam muito de jogos. Então, jogar Uno, jogar dama, jogar xadrez, jogar dominó, algumas coisas nesse sentido, e eles falam, não dá para fazer? Como que a gente faz? E se você ficar com a sua carta e eu ficar com a minha aqui? Então, essa adaptação, óbvio, não dá. Sessões são mais rápidas, né? Então, eu estou fazendo sessões de 30 minutos, e com isso, eu fui vendo que chegaram novas crianças. Né? Então, até pelos vídeos postados, uma criança virou minha fã, eu achei até bonitinho isso, porque quando ela falou comigo, ela ficou até emocionada. Eu falei, agora eu sei como quer ser a Xuxa, né? Brinquei, né? E é muito interessante, porque daí chegou. E com os pais, né? Porque daí, como eu estou divulgando esse trabalho de orientação, e está sendo mesmo pouco falado, assim, principalmente quando a gente envolve a questão escolar junto, né? Então, a escola teve que se adaptar, ótimo, acho legal, mas, ao mesmo tempo, em alguns casos, eu não vou generalizar, um pouco sem cuidado, e aí está sobrecarregando tanto a criança, quanto uma estrutura familiar grande ali dentro, e muitas vezes, né, historicamente, a gente tem o papel da mulher ali dentro da casa, que pode dar uma adaptada mais no trabalho, vamos chamar assim, né? Então, eu tenho reunião, mas ele tem uma atividade para fazer. E aí eu tive acesso a alguns materiais de como a escola vem mandando alguns conteúdos, e tá bem escrito lá, assim, fazer tal coisa com a mamãe, fazer um desenho com a mamãe. E aí a mamãe controlar minha cara. E a mamãe fica ali, né, sendo martelada. Então, eu também não posso criar uma demanda psicológica, onde eu também coloque o papel da mãe como extremamente responsável nesse processo. Acho que é um apoio mesmo de todos os pilares que estão dentro da casa. Né? O pai pode não estar dentro da casa, mas ele também é um apoio externo, pensando né, se a gente está fazendo de fato, como eu espero que esteja, o isolamento como é preciso ser feito. E aí, eu quero só apreciar aqui o comentário da Chay, né? Ela disse assim, já ensina aí como destruir o patriarcado. E é exatamente o que eu vou fazer agora. O pessoal já me conhece já, né? Já sabe que eu sou feminista, tenho essa parte ali de militância bem forte, né? E é engraçado que eu descobri que eu era militante pelos outros, viu? Eu mesma não sabia. Eu só falei, você é tão militante? Eu falei, sou. Então eu sou, que bom, né? Então eu sou, né? E aí é isso, né? Eu acho que essa cobrar sempre da mãe essa responsabilidade, como se essa mãe tivesse uma obrigação ali somente com aquela criança, né? Então a gente está colocando como se a mãe tivesse uma exclusividade de vida, né? Destinada para criança. E aí a gente vai perceber que isso não acontece há muitos anos, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de família. Algumas famílias, né, têm esse modelo, né, que a gente fala, vou usar aqui a palavra antigo, digamos assim, mas antigo, que a palavra tradicional não dá, né, simplesmente não dá, não faz sentido nenhum. Sem dúvida. Né? Então, assim, legal, se essa mãe escolheu isso, bacana, né, mas tem mães que não escolheram isso, tem mães que escolheram também viver uma carreira, né? Pessoas que existiam antes dessa criança e que vão continuar existindo depois que esse filho partir, né? Então não dá pra gente exigir que uma mãe abra mão de tudo, né? Pelo próprio filho, porque isso é um exagero. E aí também nem precisa, né? Porque a rede de apoio é muito importante, afinal de contas, essa criança ela tá inserida numa família, né? Eu acho que muito mais difícil, né, são no caso de uma mãe solo, por exemplo, né? Então, chega nesse momento que a escola
que o sistema mesmo, né? Não estou culpando a educação, mas que o sistema cultural brasileiro, né? Ele vai exigir que essa mulher esteja 100% disponível para essa criança, né? Então, acaba sendo parte dela cuidar da criança, educar a criança, ministrar aulas para as crianças, né? Obviamente, a gente sabe que os professores estão fazendo o papel deles o melhor possível, né? Isso não está sendo questionado, Sim, que fique bem claro. claro, né? É essa movimentação que essa mãe tem que fazer, né? Para, de fato, estar ali contribuindo com a educação do filho. Então, a gente vai ter uma mulher que já tinha uma demanda mental gigantesca, né? Que já trabalhava em trocentos períodos e agora ela tem mais um período, né? Mais uma coisa para fazer. E aí é importante a gente falar disso, porque existe toda essa demanda mental que a gente não vê, né? Então, as mães são bastante criticadas quando elas estão cansadas, né? Ou quando elas priorizam outras situações ali, né? Então, que a gente possa ter uma empatia maior com essas mães, né? Porque elas não são obrigadas a criar os filhos sozinhas, né? E que a gente possa ser também uma rede de apoio, né? Porque, afinal de contas, num momento como esse, todo mundo está precisando de apoio, né? Não tem ninguém que está ali individualista e arrasando, né? Todo mundo precisa desse apoio. E é interessante, Thales, eu não sei se acontece com você, vou passar uma experiência pessoal minha, né? Sim. Quando eu saí da faculdade, eu gostava muito de atender crianças e era o que eu fazia primeiro, assim, né? Mas eu lembro, assim, que todas as demandas, tarefas, toda pessoa que era da família que ia, era uma figura feminina. Então, ou era mãe, ou era uma avó, né? Então, não tinha a participação da figura masculina da família, né? Que é nada mais do que muito preconceito, porque, afinal de contas, o pai é pai, ele tem tanto direito, e não é nem dever com a criança, é o direito, né, de amar e educar os próprios filhos também, conforme ele acredita, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre retirar toda essa responsabilidade da mãe, reduzir esse papel matriarcal e entender que essa criança ela faz parte de um sistema familiar, né? Nenhuma criança vem ao mundo assim, né? Florescendo num pé de abacate, né? Então, assim, a gente precisa trazer essa responsabilidade. E aí já quero fazer um link aqui, Thales, com a importância que tem, né, a participação familiar na vida da criança, Claro. né? Então, só da mãe, da família, né? Então, às vezes, não sei com você, aí você pode falar que você tem mais essa experiência, mas muitas vezes a gente vê mães construindo coisas e pais que não estão ali dentro do universo, processo, né, desconstruindo, né? Então, assim, os pais precisam se apropriar, as figuras masculinas, né, precisam se apropriar para ajudar a construir também, não é? Isso, sem dúvida. Quando eu fui comecei o atendimento ainda na faculdade, né, no 4º ano da faculdade, essa foi uma realidade gritante mesmo. É só a mãe que leva, as devolutivas a mãe estava perto. E aí, mais uma vez, né, com o trabalho indo para Louveira, indo para a rede municipal, foi uma das coisas que eu comecei a observar muito. E aí um dos projetos que eu instalei, né, que eu comecei lá em Louveira foi devolutiva para o pai. Então eu não fazia devolutiva ou para o pai ou para a figura masculina da casa, a não ser que não tivesse. Né? Então se não tivesse, ok. Então a gente fazia os encontros também com isso. E isso foi aproximando um pouquinho. Quando eu fui para a clínica, para minha clínica, né, para o consultório aqui de Jundiaí, eu faço já esse discurso, assim, geralmente quem chega para mim realmente a figura feminina, não tem como fugir disso, falar para você não é, assim, eu acho que um caso ou outro que eu tenho, o pai que me procura, mas a grande maioria é mesmo a mãe, mas eu já aproximo essa responsabilidade. Então, muitas vezes a desculpa não, né, a realidade mas a empresa não libera, porque a gente tem isso também, né? Porque é um sistema machista estrutural. Então, a empresa
da mulher libera para reunião, para isso. A empresa não libera o pai, né? Isso é uma realidade, né? Não dá para a gente generalizar também, dizer que são todas, mas isso também é uma realidade. Então, eu marco as devolutivas ou as conversas, quando eu preciso, em horários alternativos. Então, são pouquíssimos, assim, dá para eu contar no dedo quantas vezes eu fiquei sem um respaldo paterno nos atendimentos. Até por isso mesmo. Não dá para a gente construir, bum, ir lá e não fazer, né? Então, eu acho que aproximar esses dois universos que não culturalmente a gente tem no distanciamento, eu acho que é fundamental, assim. E aí não tem como fugir um pouquinho de uma estrutura que fica presa nisso, né? Mas a mãe passa para mim, né? Até nessas sessões que eu estou fazendo agora online, né? Tem sessões que eu envolvo a família porque é uma demanda realmente familiar, por exemplo, vamos fazer uma rotina. Então vamos fazer mas o pai não vai estar. Que horas que o pai está? Eu adapto o meu horário. Eu consigo trocar meu horário. Que hora que ele vai estar? Então ele fica meio sem argumento para dizer. Porque daí eu falo, então que horas que ele tá? Fala para mim o horário que ele pode. Qual horário que ele pode? Eu adapto a agenda. Né? Então, como eu tenho um pouco mais tempos ociosos e tal, mas assim, quantas vezes não fazer devolutiva em sábado à tarde para estar a figura materna e paterna, né? Ou quando eu precisava falar. E aí os pais vão tomando gosto, eles vão vendo o resultado, eles vão se aproximando. Então, é interessante, porque hoje eu não tenho mais, a não ser os casos novos que chegam, mas dos casos que já estão acostumados comigo, é só assim, pais que estão divorciados mesmo, separados, e o pai não quer essa proximidade, não quer se aproximar do universo psicológico do filho. E aí é uma decisão, né, não vou criticar o quanto prejudica, o quanto não. Eu acho que ambos conseguem fazer um trabalho, mas pelo menos ele escolheu, né? Tipo, olha, não vou estar disponível para isso. Então, são raros os casos. Agora, hoje mesmo eu recebi acho que 3 WhatsApps de pais. Deixa eu te contar como foi o final de semana do meu filho. Olha, eu preciso tirar uma dúvida aqui. Então, eu acho isso muito interessante. Então, também, sem, né, culpabilizar, porque não estamos aqui para isso, mas muitas vezes falta um pouco de manejo do profissional ali para ir aproximando esse pai que não tem esse treino de estar presente. Ele não vai para a consulta do pediatra. É muito raro ele ir para a reunião da escola. Então, ele vai para a festa, ele vai, tem apresentação, então eu preciso me adequar aqui na minha... Mas para a responsabilidade é muito difícil. Então, se a gente tiver... E eu não acho que isso é uma super proteção, porque os pais que... Bom, eu tenho pacientes aí assistindo a live. Os pais que eu tenho, que tem comigo, sabem que eu sou bem, bem firme, assim. Eu falo, olha... tem a sua participação, eu preciso da sua participação aqui. Essa atividade é você que vai fazer, não é a mãe. Né? Então, tem até um comentário aqui da Anis, ela diz assim, Thales é o psicólogo da nossa família há anos, crescemos muito individualmente e familiarmente com a terapia, parabéns pelo trabalho. Sim, a Ana é maravilhosa. Por exemplo, eu tô com a Rafa, né, sem expor o caso, óbvio que não, mas a Rafinha tá comigo acho que há 3 anos e pouco, quase 4 já. Então você vê um amadurecimento, a gente começou as terapias com ela brincando, e hoje a gente tem ela no formato de conversa. Tá grande. Tá grande, né? E é isso, assim, ela fala muito isso pra mim mesmo. O Thales é o psicólogo da família. Porque ela entende a importância, né? Esse é um exemplo, já que ela fez esse comentário, da importância da devolutiva. A devolutiva não é uma responsabilização olha mãe, olha pai, você está fazendo errado aqui. Não, é pelo contrário, vamos junto. Me contribui aqui que eu contribuo dessa forma. É uma construção, né? A gente precisa falar dessa construção. É uma educação. A psicologia não é acessível, né? Não é acessível desde berço. Se a gente tivesse, de fato, psicólogos nas escolas, a gente já estava acostumado, né? Nossa, e o desenvolvimento ia ser outro, né? Ia ser educação, posicionamento político, inclusive. Inclusive. Né?
Queria falar disso? Queria, mas vou dar uma segurada. Eu vou dar uma segurada na militância que eu já falei na outra live. E aí, né, eu acho interessante a gente compartilhar algumas coisas aqui, né? A Chayne colocou assim pra gente, acho interessante que a maior parte dos julgamentos de mães vem de outras mães. E aí, Chay, eu vou convidar você a participar da live que a gente vai ter quarta-feira, às 6h30, com a Nicole Moron, que a gente vai falar justamente dessas temáticas, né? A desconstrução da maternidade, da romantização da maternidade em um viés feminista, e tá incrível, assim, a Nicole é uma profissional gabaritada, né? Que assim, a gente fica emocionado de conversar, né? Então vai ser uma live extremamente maravilhosa, eu falo para você não perder. E também, a Thales, ela deixou umas perguntas aqui, e eu achei bem interessante, né? Então, a primeira pergunta que ela deixou são quais os sinais de ansiedade na criança? Que é diferentinho, né, de adulto. Sim, sim. Olha, eu acho que não dá pra gente colocar como um processo padrão, né? Assim, a criança apresenta isso, é ansiedade. Ponto. Vamos para o cenário. Eu vou fixar, então, no cenário da pandemia, tá? Que acho que é o tema aí na gerenciamento das crianças na quarentena. Os sinais, eles são muito próximos do adulto, eles não fogem muito disso, né? Então, assim, uma criança que está mais isolada, uma criança que ela está mais revoltada, né? Então, você sente aquela criança mais agitada dentro de casa. Irritada, né? Irritada, uma criança que está com menos falas, assim, tipo, ela não constrói um pensamento, olha, eu quero isso, ela vai acelerando a fala uma pela outra. Eu acho que esses são indícios, né? Sono. Então a gente percebe uma criança que não dorme, que tem dificuldade para dormir, que acorda à noite, que às vezes faz xixi na cama. Então todos esses são sinais de uma ansiedade, né, presente na vida da criança. Só que é isso, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está num cenário ansioso, né? Então, quando a gente fala assim, meu filho está com ansiedade, ok. Quais são as condições que está fazendo essa ansiedade aflorar dessa forma? Então, quando a gente olha, né, fixando agora na pergunta, como que eu faço, qual é o cenário, né, como identificar a ansiedade na criança, pegar o comportamento que destoa dela, ver o que está para mais, ela não consegue ter um raciocínio lógico, uma fala equilibrada, né? Uma fala de começo, meio e fim. Eu quero comer macarrão. Eu quero comer... E ela vai acelerando esse processo, vai engasgando. Ela tem um sono perturbador, né? E o sono perturbador é isso. Rola muito, não para quieta e tudo mais. Eu acho que são sinais suficientes para a gente já entender que é uma criança que está com sofrimento de uma ansiedade, concentração na escola, concentração no dever, não fixa. Acho que são inúmeros cenários aí que a gente consegue perceber na criança, com mais facilidade do que no adulto, porque a gente implode as coisas dentro de nós, né? A gente engole as coisas e aí vem a crise. A criança, ela já está demonstrando. E aí é comum chegar esse discurso. É comum chegar o discurso assim, meu filho está tendo crise de ansiedade. Não, ele não está tendo, ele está demonstrando ansiedade. Uma crise de ansiedade, ele foi para o hospital, né? Claro que não vou afirmar, ele não está tendo. Primeiro, ele foi para o hospital, como que está sendo? O que é? Aí, esses exemplos de comportamento que eu estou dizendo, e aí muitas vezes ele não é a crise, ele está manifestando a ansiedade dele. Acho que ficou claro, deu para entender? Nossa, ficou ótimo, ficou muito claro. Eu vejo bastante, assim, irritabilidade, né? Porque a criança, ela não consegue expor. Assim, eu vejo bastante nas crianças maiorzinhas e adolescentes que são as que a gente atende, né? Mas a sensação é que elas não conseguem expor, né? Elas não conseguem falar o que incomoda. E aí, tipo, tudo incomoda. E aí ela fica muito irritada. Mas isso também pode ser um sintoma de depressão. Então.
Então, eu acho que a gente precisa realmente, quando se trata de criança, né, pelo universo que ela está inserida, é muito detalhado, a análise é muito complexa, né? Então, de Uhum. fato, a gente precisa fazer uma investigação muito funda aí, né? Mas Sim, eu queria falar sobre tablets e celulares também, né? Porque a gente tem muito isso hoje na nossa cultura, e a gente tem alguns transtornos relacionados a isso, né? De gerar ansiedade através desse negócio de ficar no celular, né? A gente chama de FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Então, quando você está muito conectado com o seu celular, ou tablet, ou jogo, ou qualquer coisa virtual, a sensação que você tem é que você está perdendo tempo. Então, por exemplo, se essa criança joga muito, ela não vai querer fazer o dever, porque ela vai ter a sensação que ela deveria estar jogando, né? uhum, uhum. E hoje em dia, né, não é uma crítica, parêntese, né? Mas hoje em dia a gente usa muito do celular para distrair as crianças em alguns momentos, né? Eu lembro que bem antes da pandemia, você ia no shopping comer e aí você ficava vendo a galera. Engraçado, a gente fala antes da pandemia, parece que faz um ano. É, Parece que esse cenário se estendeu tanto, né? Quando a no gente mundo comia no real, shopping, bem esquisito, né? tem. Quando a gente comia no shopping, a gente via muito isso, né? Então, a criança aqui com o celular jogando e o pai botando comida na boca, né? Porque é mais fácil, a criança vai comer Uhum, automaticamente. uhum. Mas o quanto essa exposição também a esse mundo digital pode potencializar aí uma ansiedade, né? Isso é fato já. Sendo... E a depressão, né? Inclusive, A própria depressão que você e a mesmo depressão. linkou, né? Inclusive, a gente precisa lembrar que as crianças precisam de muito estímulo para se desenvolver. Então, a gente também, né, deixar essa criança muito tempo com esse recurso, né, pode estar comprometendo aí o desenvolvimento dela, porque ela vai ficar Claro. distraidinha ali, em vez de brincar, de se movimentar, em vez de estimular a psicomotricidade, ela vai estar ali no joguinho, né? E também estimular ela a socializar. Porque muitas vezes a criança é tímida, e o pai fica lá com dó, né? Dá o tablet para ela em uma situação social, e aí ela não aprende mesmo a socializar, e vai ter depois ansiedade social, entre outros quadros que podem vir, né? Desse tipo de manejo, assim, né? E até, Sim. Thales, a Shaine traz uma pergunta aqui, né? Sobre o tempo de exposição, né? Então, qual o tempo que a gente considera que seja saudável de exposição para as crianças na tecnologia, uma vez que elas estão aprendendo através da tecnologia agora, então tem essa parte, né? Então, elas estão aprendendo, mas elas também querem se divertir com a tecnologia, né? Então, como a gente faz para fazer esse manejo, assim, né? Olha, você sabe Taranã. que essa pergunta, ela aparece para mim quase todos os dias, né? Uhum. E é interessante falar sobre isso, porque assim, quando eu fui gravar os vídeos para NASP, o Núcleo Nascem, né? Eu falei, nossa, mas eu sou um que não apoia o uso de celulares e tecnologia. E eu vou incentivar as crianças a me verem pelo celular, né? Ou mesmo os atendimentos e tudo mais. Então, eu acho que essa pergunta hoje, no cenário de hoje, ela precisa de duas respostas, né? Primeiro uma coisa é quando a gente está usando a tecnologia para o dever de casa, para aula online, para atendimento, para consulta, para falar com os avós, enfim. Eu acho que esse é um cenário. Então, esse cenário a gente não pode ficar, né, respondendo a pergunta na limitação, assim, quanto tempo? Acho que é o momento que ele estiver em sala de aula, o que, né, no período de atividade. Agora, o extra disso, ele é fundamental? Ele Uhum. precisa? Eu falo que numa faixa etária né, que hoje as crianças estão cada vez mais cedo com tablet, mas até os seus 5, 6 anos, 1 hora por dia é o suficiente. Seguidas, não. Então, Uhum. eu vou deixar ela 15 minutos, aí vai passar 2 horas, 3 horas, eu deixo ela mais 15 minutos, aí vai deixar passar mais 3, e aí assim foi o dia, e ela usou o tablet de manhã, tarde e noite, por exemplo. Eu Uhum. só recomendo para que não use
1 hora, 2 horas antes de dormir, porque aí não tem como, né? Eu falo isso até para os atendimentos adultos que eu faço. A luz do celular, a luz artificial, assim, ela né, brinca com o nosso estímulo cerebral, então a gente fica, né, mais estimulado mesmo. Então, o ideal seria isso. Então, assim, daí tá, de 6 a 10 anos, quanto tempo? Essa administração hoje é muito difícil, porque depende da idade, ele já tem grupos, ele já tem WhatsApp, ele já, né, que eu não... Instagram, Facebook? Que eu não acho apropriado, assim, por mais que eu atender criança, por exemplo, eu não adiciono crianças no meu Instagram. Isso é uma política minha, assim. Mas é seu paciente, então eu adiciono a mãe, eu adiciono o pai, mas, né, a criança não, porque eu não acho que até os 10 anos é um ambiente sem crítica, sem julgamento, um posicionamento psicológico mesmo. Mas aí quanto tempo uma criança dessa? Eu acho que daí dá para você ir negociando, né, conforme vai ficando mais velho, dá para você ir mesmo, assim, olha, se você fizer isso, eu deixo jogar tantas horas. E aí a gente ir numa administração dessa. Eu acho que não tem uma resposta quanto tempo adequado depois dos 6 anos. Eu acho que até os 6, eu acho que 1 hora é suficiente, já que, né, eu não sei a realidade de cada casa, de cada lugar, de cada família, mas eu acho que 1 hora no dia todo. E é bom, né, conforme ele vai ficando mais velho, ele ter consciência. Olha, você tem 1 hora, você quer usar isso como? Né, para ele já ir percebendo que tem ele é responsável pela escolha que ele fez. Não é a mamãe, o papai, a titia, o vovô que não deixou brincar com o tablet. Não, é você que não conquistou esse direito. E aí, Thales, só pra gente finalizar, porque a gente fala muito, meu Deus, né? Queria que você desse umas dicas pro pessoal que tá assistindo a gente de, sei lá, atividades, formas de gerenciar essas crianças, né, durante esse período de isolamento. Então, o que seria melhor? Se seria melhor ter uma rotina? Se seria melhor não ter uma rotina? Se seria melhor brincar fisicamente com essa criança? Como fazer para de repente, cansar e estimular ela de uma forma mais otimizada? Tem segredo ou não tem segredo? Tem, mas eu vou dividir o segredo. Eu acho assim, acho não, né? A psicologia tá aí, ela fala muito bem isso, assim. A rotina, ela é fundamental. Qual rotina? Aquela que eu controlo a criança, então vai estar lá no papel, que ela vai fazer atividade, ela vai poder brincar na sala das 3 às 4? Eu acho que essa rotina, nos tempos atuais de pandemia, não. Até porque fica mais rígido e fica mais difícil seguir. Mas as crianças que estão em período escolar e que estão conseguindo fazer as atividades da escola, eu tenho recomendado para que façam o horário que era da escola. Então, assim, eu vou ter aula de português, que dia que eu tenho uma atividade de português para fazer, que dia que eu tenho aula de português? De terça. Então, eu vou me dedicar à atividade de português na terça. Né? Então, essa rotina eu acho que seria adequado eles seguirem. A rotina que remete escolar. Porque eu vi muitos dos meus perdidos, né? Nessa coisa do eles recebem todas as atividades geralmente na segunda, e aí eles já querem fazer tudo. E isso não resolve para se livrar. Fica cansado. Porque daí segunda fica extremamente cansado, né? Então acho que dividir é o ideal. Brincar, eu acho que é fundamental a brincadeira construída. Então como que você cansa uma criança? Quando você estimula o raciocínio dessa criança. Então, se você tá lá só brincando de lá para cá com os brinquedos, com tanto faz, 3 dias essa criança cansou do brinquedo. Agora, se você vai juntando em casa sucatas, né, material reciclável, olha, vamos fazer uma prateleira no seu quarto com esse material? Vamos construir coisas fundamentais para ela. Então, assim, você está precisando de um lugar para prender roupa? Vamos construir isso juntos? Vamos ver o que a gente consegue fazer? E aí não precisa comprar madeira, comprar prego. Não, com o que tem em casa. Vamos brincar de adaptar.
E essas brincadeiras que vão estimulando a criança, vai ganhando uma importância, porque eu fiz, olha papai, olha mamãe, eu fiz. É igual os presentes que vêm da escola, né, no dia da família e tudo mais. São presentes, são cartões que não são úteis, não é o que a mãe, o pai, a tia, a avó pediram pro Papai Noel, por exemplo. Mas a importância é porque foi a criança que fez. E aí ganha destaque aqui na casa. Pode perceber, casa que tem criança tem sempre um porta-retrato feito pela professora de artes na escola. E é o mais bonito? A hora que você olha no visual dos porta-retratos da casa? Não. Mas é o mais importante. Uhum. Então, quando você dá a importância para a criança, a importância do que ela faz, pro que ela faz, aí você cansa qualquer criança, aí você conquista qualquer criança, aí ela teve um dia produtivo. E é isso que eu falo, assim, a gente tá se cobrando muito de produzir trabalho, produzir conteúdo. E produzir afeto, carinho e acolhimento. Tanto para nós adultos, quanto para as crianças. Uhum. Às vezes a criança vai aprender muito mais matemática se ela for para a cozinha, com os responsáveis, fazer um bolo, fazer um jantar. Então, não existe o material adequado. Agora, se eu tivesse que colocar assim, o que eu recomendo? Eu recomendo brincadeira com argila. Mais do que massinha. A argila é terra, né? E aí, onde comprar? A casa de construção não está entregando. Eles entregam. Tem até mini mercados aqui em Jundiaí, inclusive, que tem um pacotinho de argila para vender. Então, plantar. Então, você pode fazer plantinhas com feijão. Você não precisa nem comprar semente. E esse cuidar, é isso que eu falo, assim, a produtividade da importância, do afeto, do cuidado. Quando você gerencia o cuidado para a criança e você transpassa isso também. Olha, eu cuido de você e você cuida de mim. Você é importante para mim porque você cuida de mim. E não é só porque eu te amo e você me ama, acabou. Não, é porque você cuida. E quando a gente põe a importância que a criança cuida... E é isso, assim, acho que quem escolhe ser pai, quem escolhe ser mãe, quem escolhe ter filho, escolhe dar afeto. Tem que escolher dar afeto. Não projetar expectativas na criança. Então, eu acho que eu fecharia, assim, isso que você falou sobre isso, assim, quando a gente deposita na criança a mesma importância que a gente quer ter na vida dela. Eu te dou banho, eu te trato, não dá nem pra falar mais nada, né? Depois dessa. Filosofei, minha abordagem, tá? Nossa fui pra linha senhora, gente. Se alguém tivesse no meu lugar aqui, ia dar só tchau agora. Né? Letícia. Muito lindo, né? Eu acho que, principalmente nesse momento que tá faltando tanto afeto, né? A gente ouvir falar de afeto, de construção de caráter. E eu sempre falo pros pais e cuidadores, né? Que embora eles tenham uma carreira e tudo mais, se eles tiverem que escolher, né? E aí não falo para largar tudo não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não falo isso não, porque a nossa individualidade é importante. Mas num momento como esse, né? Se eu tiver que dar mais atenção pro meu filho aqui, ou para um relatório que eu tenho que entregar, depois eu faço esse relatório correndo, que os donos de empresa nunca me escutem, né? Faço esse relatório aqui, não preciso fazer perfeito dentro da empresa, mas eu preciso fazer perfeito com a pessoa que eu coloquei no mundo, né? Porque é uma pessoa, né, que vai crescer, que vai ter opiniões, que vai ter ideais, né? E, assim, acho muito interessante o negócio das plantinhas, porque estimula a paciência, estimula a entender que as coisas têm um tempo certo para acontecer. Controle de ansiedade. Exatamente, né? Então, acho que essa live está perfeita, zero defeitos. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários para mim, no @síntese_dho, ou pro Thales. A gente faz outra, não tem problema, a gente adora fazer live. Exato. Não sei se vocês perceberam. Eu queria só aproveitar, Lê, para dizer que na semana que vem, no Instagram do Instituto Inspirai, que é o instituto onde eu também eu sou psicólogo ali infantil, escolar, a gente vai começar um programa de live, são provavelmente 3 semanas de live sobre o assunto primeiro a gente vai focar num assunto escolar, depois num assunto casa, fazer um programa mesmo, porque
como prolongou muito a quarentena e agora a gente tem nesse momento, esse afrouxamento, a gente precisa tomar muito cuidado. O que fazer com as nossas crianças? Eu solto de vez? Eu vou para shopping? Eu vou para né? Então, a gente precisa cuidar também desse lugar. Só para finalizar, falando sobre o cuidado, Lê, eu acho que é interessante falar uma das coisas que eu falo muito para os pais, né, para os responsáveis de uma forma geral. Tem muitos professores também que me mandam perguntas. Quanto mais a gente colocar para a criança que ela está num espaço seguro na quarentena, porque, falando do medo, mais a gente precisa fazer esse espaço ser seguro. Então não adianta eu falar para a criança, olha, aqui é um lugar seguro, tá? Fica aqui. Tá tudo Mas bem. aí eu não uso máscara para sair de casa, eu não, né, eu dou margem para que essa doença de fato entre na minha casa, eu preciso ter cuidado com isso. Então, assim, falar para a criança que o ambiente é seguro, faça um ambiente seguro. É mais fácil você proteger essa criança no ambiente seguro para depois, lá na frente, quando isso tudo que a gente está vivendo ser história, né, marco do nosso país, olhar e falar assim, minha família fez. Né? Cuide dos seus, né, também, porque não tem por que se arriscar, né, quem tem o privilégio de poder escolher também, né, sei que tem muitas pessoas que têm que trabalhar e tudo mais, mas trabalhem seguros, né, usem máscara, evitem sair, evitem aglomerações. A gente viu hoje no centro de Jundiaí, nossa, uma realidade... né? Uma realidade muito doida, assim. As pessoas foram para o centro de Jundiaí, lotaram o centro de Jundiaí. E assim, gente, isso tem consequências, né? Então, vamos cuidar aí. E muitos com crianças no colo, né? Criança, pessoal com a máscara aqui, né? Então, assim, vamos ser conscientes aí, né? Tem muita gente morrendo já, não precisa de mais nada. Sim. Então, pessoal, vou pedir para vocês aí que estão no Instagram do Thales, se vocês não conhecem o meu trabalho, sigam lá, @síntese_dho. Lá no link da bio tem bastante material interessante, tem coisa sobre a Covid-19 da OMS, tem as nossas lives também, a gente está fazendo bastante live essa semana, sigam lá para vocês ficarem cientes, conhecerem o nosso trabalho também. É bem legal a síntese, bem maneiro. Gostaria de agradecer a Rosana, que esteve aqui com a gente, que mandou um beijo pra gente. Eu vi, mas não consegui falar na hora. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui. Foi muito linda essa live. O Thales é um querido, né? E sempre que a gente conversa, a gente fica todo... Não, é muito fofo, porque a gente é muito meloso. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, né? A gente teve uma audiência muito legal. Obrigada mesmo, Thales. Muito obrigada, né? Pelo convite, pela companhia nessa noite. Como você que me ligou, você que vai ter que encerrar a live. Eu vou dando beijos aí para todo mundo que esteve com a gente. Pessoal, sigam lá, @síntese_dho, que vocês ajudam bastante o nosso trabalho. Sigam também o Instituto Inspirai aí para ajudar bastante no trabalho do Thales. E até a próxima live. Eu também queria só pegar o gancho para agradecer a oportunidade mais uma vez. A gente faz várias parcerias ao longo da nossa vida doida. Para quem não sabe, a Letícia eu falo muito isso para ela, que ela é uma das anjinhas nessa profissão linda que a gente tem, porque quando eu estava começando a engatinhar, ela já estava lá na frente e abrindo algumas oportunidades. Quero agradecer a todo mundo que estava aí, ligado. Qualquer dúvida, estou extremamente à disposição. Podem me chamar no Instagram, podem falar para a Letícia passa meu contato, e a gente vai fazendo desse mundo um espaço mais bonitinho, mais cuidado e cheio de afeto, né? Sem romantismo, mas com muito afeto e respeito pela humanidade, né? E as crianças são o futuro disso, né? É das crianças que vão brotar essas florezinhas lá na frente. Então, que a gente possa carregar isso com muita responsabilidade hoje, né? Ai, queria, rapidão, Chay, manda um beijo pra Manu e um feliz aniversário atrasado, hein? Que ela tava no meu coração, Pimpolho. Beijo, gente, beijo. Obrigadão, Thales. Amo você, Beijo. muito obrigada por tudo, viu? Eu beijo, que amo. Tchau. Beijo, obrigado.